Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez, José Juva, professor e coordenador do curso técnico em multimídia, para a disciplina de escrita criativa multimediática, terceira unidade. A gente vai finalizar a conversa com o escritor, editor Wellington de Mello. A gente, na primeira unidade dessa disciplina, tratou de alguns aspectos mais conceituais, algumas definições em relação à escrita criativa. Na segunda unidade, a gente avançou e pensou como que a escrita criativa se articula, se irmana de fato, acontece nas mídias digitais. E agora a gente estica um pouquinho essa conversa pensando o desdobramento, o impacto dessa adaptação da escrita criativa em rede social, nas mídias digitais, mas num aspecto social e político, né? Culturalmente. Que tipo de impacto essas narrativas podem causar para determinado movimento ambientalista, ou determinado grupo de uma organização não governamental, ou determinado influencer? Como é que você enxerga esses processos sociais e políticos, Wellington? A gente estava conversando, né, um pouco antes aqui da gravação, como é um tema difícil, porque, por um lado, a gente não pode nunca ignorar que quando a gente está construindo nossas narrativas, a gente vive, na verdade, aquilo que o Bauman, né, fala de realidade líquida, ou seja, em que na pós-modernidade, aquelas metanarrativas que explicavam, a gente tinha assim dois mundos, né? O primeiro mundo, o segundo mundo, né? Ou seja, narrativas totalizadoras, elas ruíram, ou seja, não existe uma narrativa única. Então a gente tem diversas narrativas que de alguma forma estão o tempo todo em conflito. Mas numa perspectiva capitalista, ou seja, a gente está dentro de uma sociedade capitalista, tudo se transforma em produto, inclusive as narrativas, ou seja, inclusive os discursos. Então, de alguma forma, você não pode ser, e é interessante para você que está em formação, né, você está ainda entrando de repente no mercado de trabalho, e também já tem uma vivência política, a gente não pode ser ingênuo ao ponto de imaginar que aquilo que é uma narrativa, um discurso, pode se transformar, na verdade, num produto. Ou, na verdade, ele já nasce de alguma forma como produto. Se você não é ingênuo, se você tem essa, de alguma forma, essa percepção, isso ajuda talvez a evitar ser, de alguma forma, massa de manobra. É importante você ter essa percepção de que ao consumir determinado produto que se alinha a determinada corrente ideológica ou que se alinha a determinado discurso específico, você também se incorpora enquanto consumidor. Tirando essa ingenuidade, você consegue também produzir narrativas de modo a se, como é que eu posso dizer assim, construir a sua própria voz. Aquela questão que a gente estava falando um pouco antes, de uma dicção que não seja simplesmente uma reprodução. E aí a gente volta para a primeira aula, quando a gente falou da criatividade como a possibilidade de reinventar aquilo que já existe. Então, existe um determinado discurso, eu me alio a esse determinado discurso, eu consumo, de alguma forma, esse discurso, mas eu tenho que saber que eu não posso, pura e simplesmente, ser manipulado por esse discurso. Muito do que a gente viveu nos últimos anos no Brasil, com desinformação e tudo mais, passa um pouco, talvez, por essa, não sei até que ponto, ingenuidade, né? De acreditar que tudo aquilo que chega para nós enquanto um produto informacional, né, é uma verdade, né? E na verdade a gente percebeu que existia, a gente está no advento da fake news, né? Ou seja, da desinformação. Por quê? Porque as pessoas, como a gente falou na segunda aula, elas são ativadas por certos gatilhos. E esses gatilhos eles são utilizados também para manipulação no que diz respeito a determinados discursos. Então, por exemplo, o sentido de pertencimento, de urgência, né, de escassez. Então, muito se diz, vai acabar tal coisa, ou se determinada coisa acontecer, vai acontecer isso. Então, são gatilhos também que são utilizados, que fazem com que você haja. Então, o tempo todo, no caso das redes sociais, da linguagem que você utiliza para as redes sociais, sempre você é chamado a alguma ação. Aquilo que a gente falou também na segunda aula, o chamado à ação, o call to action, que aparece sempre no final dos textos em redes sociais, ele é, na verdade, um princípio essencial da linguagem que busca o engajamento, né? Então, quando você
vai utilizar a linguagem para impor de alguma forma, ou criar uma determinada narrativa que possa estar alinhada a determinado discurso, você precisa ter essa consciência de, por um lado, você é um agente político também, você é um indivíduo que tem uma ação política dentro da sociedade, e que, de alguma forma, quando você se insere em determinado discurso, você também tem outras forças que atuam sobre isso, né? É uma questão, me parece, de mobilização de forças num campo, né? Num campo político, econômico. Eu queria que você comentasse a relação disso com aspectos pensados, por exemplo, como que a gente vai articular uma narrativa nesse contexto de grandes corporações. Na segunda aula você mencionou, eu tenho um blog, eu tenho um site, porque o conteúdo que a gente produz nesse contexto, né, seja no Instagram, no TikTok, a gente está produzindo, criando, utilizando nossa criatividade, nossa força de trabalho, nossa força material, mas o conteúdo disso fica nas mãos de uma grande corporação. Como é que você enxerga esse processo? Estar nesse lugar mais criticamente, e junto a isso, você menciona desinformação, fake news. A gente está falando para estudantes de multimídia, alunos e alunas, algo que é extremamente importante. A gente tem uma disciplina que trata exclusivamente disso, ensino e aprendizagem sobre a mídia, educação midiática. Como ler melhor? Porque me parece, no caso brasileiro, essa defasagem na capacidade de leitura da população de modo geral, né, que não tem estratégias de leitura adequadas, isso facilita esse problema, né, de cair na desinformação, de repassar conteúdos, etc. e tal. Alguém que está na escrita criativa, exercitando esses textos, que está nas mídias digitais, utilizando esses gatilhos mentais, um texto que já se modificou, que se adaptou, como é que ele lê melhor esses elementos aí das redes sociais? Duas perguntas. É muita coisa. Muita coisa, duas perguntas, dois caminhos bem diferentes. A primeira coisa, assim, claro, o fato de você ser um detentor de uma tipo de plataforma, ou seja, o blog é uma plataforma. Mas a gente não pode, assim, diferente do que aconteceu talvez nos anos 90, começo dos anos 2000, em que você tinha ali uma profusão de blogs, e o blog era o espaço realmente do debate, né? E efetivamente as comunidades se formavam em torno dos blogs. Hoje a gente já não tem essa realidade, né? E aí, de alguma forma, você precisa da rede social como um veículo de linkar você com o conteúdo que você vai produzir de maneira independente. As redes sociais, elas têm suas regras, então a gente já acompanhou recentemente, inclusive com alguns conflitos que a gente está tendo, né, no mundo, como certos discursos em determinado grupo são tolhidos, né? Então, assim, e não necessariamente discursos que são de fake news, né? A gente teve muita fake news e que foi corretamente tirada, mas, por exemplo, em alguns conflitos internacionais, a gente percebeu nos últimos meses que, por exemplo, grupos que defendiam que estava existindo ali uma violação dos direitos dos palestinos, publicações que foram retiradas, por exemplo, né? Então, assim, onde é que fica o ativismo nesse sentido se você tem uma predisposição para determinada inclinação dentro das próprias redes sociais? Então, fica realmente complicado. Eu acho que é importante sempre, na perspectiva da criação de conteúdo que tenha essa preocupação também com o ativismo, ou seja, com a perspectiva política, saber utilizar a plataforma na perspectiva da guerrilha. Porque você sempre vai ter, de alguma forma, por exemplo, o algoritmo ele pode bloquear certos conteúdos dependendo de certas palavras-chave, de como você utiliza. Então, muitas pessoas, por exemplo, já se sabe, isso é um conhecimento, de que algumas palavras elas são grafadas, por exemplo, com outras letras. Você coloca homicídio, por exemplo, você não vai colocar homicídio escrito no seu texto, você coloca um 4 em algum momento lá, trocar uma das letras. Justamente para evitar que o algoritmo bloqueie aquele seu conteúdo, né? Para que você precisa falar sobre certas coisas, mas se você utiliza a palavra pura e simples, o algoritmo ele vai diminuir a entrega do seu conteúdo. Então precisa ter na construção do conteúdo, com essa perspectiva política, também ter essa percepção de que você precisa
trabalhar na perspectiva da guerrilha. Você está dentro de uma plataforma que tem sim ideologia, por mais que se diga que não, que é totalmente, né, livre, que qualquer pessoa pode se expressar, mas que tem sim certas regras, e continuar produzindo de forma independente, eu acho que para poder linkar com esse conteúdo, que aí você vai poder fazer um trabalho mais correlato. Agora, a questão da educação midiática, aí a gente precisaria de um curso, pessoal, um curso todo para poder falar sobre isso. Na verdade, eu acho que um curso como esse é essencial, por exemplo, nessa perspectiva, mas é algo que a gente precisa trabalhar desde da educação básica. Assim. Precisa estar na educação básica. Assim como, por exemplo, a gente não tem... Na Finlândia é assim. Na Finlândia é assim. E veja que diferença, né? Nós temos na Finlândia para cá. Então, e não só isso, por exemplo, educação financeira, né? A gente não tem, às vezes a gente se perde. A gente ainda tem um currículo que olha para o século XIX, assim, né? Quando a gente tem outras demandas. E a gente precisa realmente ter essa percepção. Quando a gente consegue fazer uma leitura de mundo mais ampla, né? A leitura, o letramento literário, ele ajuda você a ter uma ampliação de horizontes, né? Mas claro que existem técnicas para identificar, por exemplo, se um determinado conteúdo é falso ou não, se ele é manipulado ou não. Com o advento da inteligência artificial, isso vai ser cada vez mais complicado. No meu romance, eu trabalho um pouco isso. O romance passa num futuro próximo, em que a inteligência artificial chegou a um patamar em que você, para falar com a pessoa por telefone, você tem que fazer uma anagnórise, ou seja, fazer um reconhecimento, fazer um teste para evitar que você esteja falando com a inteligência artificial, por exemplo. Isso vai ser cada vez mais difícil. E aí, por isso mesmo é que a gente precisa estar cada vez mais capacitado para poder perceber as nuances do que é um texto que está tentando te manipular, está tentando te levar para algum lugar que você não quer, que tem informações que não são, né, confiáveis. E hoje a gente tem vários sites que fazem a checagem de dados. Então, por exemplo, você vê uma informação, essa semana mesmo aconteceu, não vou citar agora porque vai ficar extemporâneo, porque a gente vai estar falando aqui em março ou abril, talvez. Mas, por exemplo, saiu uma matéria em que se falava sobre uma fala de determinada pessoa e alguém disse no comentário, não, mas essa fala não tem a ver com esse contexto, está fora de contexto. E aí eu fui checar. E realmente, embora eu quisesse ser contra aquela pessoa que estava falando, eu não concordava com aquela pessoa e achava bom que ela estivesse sendo de alguma forma ridicularizada com aquele vídeo não dizia nada sobre aquele momento, aquele aspecto específico. Então eu chequei e quando a pessoa comentou isso, eu disse, você está certo, realmente esse vídeo não tem a ver com esse contexto que está sendo colocado aqui. Então é importante a gente ter, até pelo bem da democracia, fazer sempre esse cotejo daquilo que é possível e, enfim, essa questão da educação midiática, não tenho essa resposta para você, desculpe, não tenho como responder isso para você, mas que é algo essencial e que vocês precisam levar muito em consideração, não só na formação específica de vocês aqui, mas para a vida. É uma discussão que deve envolver toda a sociedade, não apenas alunos e alunas do curso técnico em multimídia, evidentemente. Eu acho oportuno que você traz nessa resposta, Wellington, e eu vou encerrar com ela, essa questão das inteligências artificiais. Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, para entender como é que você tem tratado com elas ou não tratado com elas no teu cotidiano, né? Principalmente aqui na perspectiva de inteligências artificiais generativas de texto, né? Que é o nosso universo mais próximo, né? A questão da escrita de ficção, mas também uma escrita jornalística, enfim, resenhas, entrevistas, etc. e tal. Como é que você tem usado e percebido esse cenário? Eu acho que a inteligência artificial, quando ela é utilizada, a generativa especificamente, né? Que é o ChatGPT e tal, e variantes, para a construção de texto, eu vejo a inteligência artificial como um estagiário ou como um artífice, uma pessoa que vai executar um trabalho braçal para você. A gente que tem uma formação, que já tem algum conteúdo e que a gente sabe exatamente para onde a gente quer chegar, trabalhar com a inteligência artificial com o prompt é o comando que você dá para a inteligência artificial de modo a chegar a um determinado resultado, né? Por que ela é generativa? Porque, na verdade, você dá um comando, chega um resultado, e a partir daquele resultado você pode chegar a outro resultado e vai complementando. Ela vai aprendendo com esses resultados. Então, como a gente já tem essa base, é muito fácil para a gente chegar e dizer, olha, eu quero que você primeiro faça isso. Aí, pronto, agora eu tenho isso. Agora eu quero que você, a partir desse resultado, chegue a isso. Então, por exemplo, eu tenho utilizado muito a inteligência artificial para criar legendas das postagens que eu estou fazendo, né? Então, por exemplo, eu sei
exatamente o que é que eu quero falar sobre edição ou sobre tal ou qual coisa, mas eu preciso que o texto seja resumido em tantos caracteres, que ele tenha um chamado para ação no final, que ele tenha determinados gatilhos mentais. Então eu já peço, olha, utilize um gatilho mental de autoridade ou um gatilho mental de tal. Mas eu preciso ter esse conhecimento. O que é gatilho mental? Se eu não disser para ele o que é gatilho mental e peço, se me faça uma postagem no Instagram, não vai sair nada que preste, né? Ele vai fazer um texto qualquer. E aí eu preciso indicar essas questões. Então por isso que é importante essa construção daquilo que a gente está falando aqui, de entender como funciona o texto, quais são as estruturas que a gente vai trabalhar para poder utilizar a inteligência artificial como um auxiliar e não simplesmente como um substituto para o ser humano. Essa perspectiva me parece mais promissora e mais vinculada ao bom senso, né? E alguns alarmistas colocam essa perspectiva da plena substituição, o ser humano agora vai ser totalmente substituído em boa parte das suas funções laborais, principalmente. Tem cenários, enfim, aterradores, projetando o uso de inteligência artificial no campo da comunicação, por exemplo. Provavelmente 40 a 50% dos jornalistas empregados hoje não estarão empregados em 2040, projeções de algumas agências internacionais. Mas essa lógica que se adota da ferramenta me parece mais oportuna para a gente pensar na construção do repertório, da expertise, do conhecimento. O Wellington trouxe aqui vários elementos para a gente pensar, né? Experiência do usuário, pensar gatilhos mentais, pensar a jornada do herói, certas estruturas narrativas míticas que podem ser utilizadas num contexto contemporâneo de mídias digitais. Enfim, uma conversa riquíssima. Mais uma vez, uma alegria. Agradeço a tua participação, Wellington, ao longo dessas 3 semanas nas 3 unidades da disciplina de escrita criativa midiática. As portas do curso estão abertas. Uma satisfação, um abraço, até breve. Pode falar o que você tiver a fim de falar, que ainda não tenha falado sobre o romance aqui, pelo menos. Vou fazer uma chamada à ação. A chamada para ação. A chamada para ação. Primeiro, vocês procurem meu romance Emílio, né, que está já nas livrarias e, né, em todas nas melhores casas do ramo. Melhores casas do ramo. Né? Já está acabando a primeira edição. Veja, estou usando o gatilho de escassez. Mas não é isso. Visitem minha rede social, Wellington_de Mello, Instagram. Vou adorar encontrar com vocês e a gente conversar um pouco mais, continuar essa conversa por lá. Valeu, gente. Um abraço, até mais.